Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, é o segundo local mais sagrado do judaísmo, atrás somente do Santo dos Santos, no Monte do Templo. Trata-se do único vestígio do antigo Templo de Herodes, erguido por Herodes o Grande, no lugar do Templo de Jerusalém. O que significa o Muro das Lamentações para os judeus? Pois bem, Jerusalém foi incendiada e, do templo, sobrou apenas o muro. O general romano, que depois se tornaria imperador, teria deixado a parede de pé para que o povo judeu não se esquecesse de que Roma vencera a guerra. Daí viria a expressão Muro das Lamentações. O muro, localizado na área ocidental de Jerusalém, vem lembrando há milênios a vitória de Roma sobre os judeus. Hoje ele é cultuado como o recanto mais sagrado do judaísmo, pois é o último vestígio do segundo templo judaico, edificado após a destruição do anterior, construído por Salomão. No ano 20 a.C., ele foi reformado por Herodes o Grande, na tentativa de conquistar a simpatia de César. Em 70 depois de Cristo, o Muro das Lamentações foi demolido por Tito em uma demonstração de força do Império Romano diante da grande revolta judaica. Na época, Herodes ordenou a edificação de ostensivos muros destinados a encerrar o Monte Moriá, lugar reverenciado porque ali Abraão teria oferecido em sacrifício a Deus seu filho Isaque. Por esta razão, escolhido para sediar o templo dentro desta muralha. Desta forma, ele estendeu este espaço, compondo o que atualmente é conhecido como a Esplanada das Mesquitas, que hoje abriga também dois espaços sagrados do islamismo, a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha. O primeiro templo, criado no século X a.C., foi eliminado em 586 a.C. pelos habitantes da Babilônia. Já o segundo foi edificado por Esdras e Neemias durante o evento que se tornou conhecido como o Exílio da Babilônia. Os judeus podem finalmente voltar para sua terra natal, Judá, especialmente para Jerusalém, graças a um decreto de Ciro, o que possibilita reedificar este santuário, depois demolido por Tito, que permite a preservação de um pedaço do muro externo, para que os judeus conservem a memória de sua derrota diante de Roma. Segundo os hebreus, porém, este muro só permaneceu em pé graças a uma promessa de Deus que lhes garantiu a preservação de pelo menos uma parcela do templo, como emblema da união deste povo com Deus. Enquanto os romanos dominaram Jerusalém, era proibido o ingresso dos hebreus nesta cidade. Enquanto na era bizantina eles podiam visitar as ruínas do templo uma vez ao ano, no dia que lembrava a destruição deste tabernáculo. Quando então eles pranteavam e lamentavam a destruição do templo, o que levou este recanto a ser conhecido como o Muro das Lamentações. O hábito de rezar ao pé do muro e de depositar papéis com súplicas e desejos dos fiéis
nos vãos desta parede tem sido cultivado ao longo de vários séculos. Entre os anos de 1948 e 1967, o muro ficou novamente inacessível para os hebreus, pois neste período Jerusalém estava cindida, ou seja, dividida, cabendo à Jordânia justamente a parte que continha o templo. Posteriormente, após a Guerra dos 6 Dias, a entrada foi novamente liberada e o muro se transformou em um símbolo de vitória e em local sagrado, deixando de exercer a função de reservatório destinado à transformação do lixo em resíduos inofensivos. A parte interna da esplanada das mesquitas seria o local mais venerado do planeta para os judeus. Mas como eles não têm acesso a este espaço, o muro se torna a esfera mais consagrada da Terra. Ponto. Algumas curiosidades a respeito do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é um dos locais mais visitados na Terra Santa. É um lugar sagrado para os judeus, mas também significativo para outras religiões. Muita gente ainda acha que o Muro das Lamentações é a parede que restou do Templo de Jerusalém. Não está certo. O templo foi totalmente destruído pelos romanos no ano 70, e o que hoje chamamos de Muro das Lamentações é parte da esplanada ao redor do templo, que foi construído pelo rei Herodes, cerca de 20 anos antes do nascimento de Jesus, para embelezar o santuário. Os judeus não usam o termo Muro das Lamentações. Esse termo surgiu na Idade Média. Naquela época, os judeus estavam sem um país próprio e eram impiedosamente perseguidos na Europa. Os peregrinos cristãos visitavam este local e admiravam-se ao ver os judeus se lamentando neste lugar. Mas, na realidade, estavam se comunicando com Deus, chorosos, pedindo que mudasse sua sorte. Os judeus chamam este lugar simplesmente de muro ou de muro ocidental, por estar virado para o oeste. O muro é lugar de oração também para cristãos, sem dúvida. Mesmo o mais ortodoxo dos judeus, que faz suas orações no Muro das Lamentações, reconhece como legítimas as orações de outras religiões neste lugar. Por isso mesmo, o Papa João Paulo II e o Papa Francisco fizeram suas orações e deixaram seus bilhetes nas frestas destas pedras milenares. E perguntam, como ainda existe lugar para colocar bilhetinhos? Pois é, 2 vezes por ano, na Páscoa e no Ano Novo, a Prefeitura de Jerusalém recolhe todos os bilhetinhos colocados nas frestas das pedras milenares do Muro das Lamentações. A esta altura, estes papeizinhos ficaram santificados, portanto, nada é jogado fora, nem pode ser incinerado pelas regras do judaísmo. Então todas essas mensagens são levadas ao cemitério judaico do Monte das Oliveiras, o mais antigo da Cidade Santa, ainda em atividade. Ali os papeizinhos são colocados numa enorme vala e enterrados com o mesmo cuidado que se dá a um corpo humano. E assim, as frestas do Muro das Lamentações ficam com um novo espaço
para outras milhares de mensagens.